A gente passa a falar também de um assunto bastante polêmico, que é a intolerância religiosa. Esse que é um problema persistente e que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. No Brasil, um país conhecido por sua diversidade cultural e religiosa, essa intolerância pode se manifestar de várias formas, desde a discriminação, preconceito, até agressões físicas e verbais. O registro de denúncias feitas ao Disque 100 cresceu no Brasil desde o fim da pandemia, o que tem preocupado grupos religiosos de matrizes africanas. Os dados são do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Religiões de matriz africana, como o Candomblé e Umbanda, estão entre os mais seguidos no país. Em contrapartida, seus adeptos são os que mais sofrem discriminação. Tiago sente isso na pele todos os dias e classifica esses atos discriminatórios não apenas como intolerância, mas como racismo. O termo correto hoje inclusive é racismo religioso. Intolerância religiosa porque a gente não necessita ser tolerado, a gente precisa ser respeitado. E o crime, de fato, é de racismo. Então, o racismo religioso tem crescido muito grande. Por exemplo, anteontem a polícia entrou em um terreiro em Brasília, entrando com uma desculpa de procurar alguém, invade sem pedir permissão, sem alvará. Isso se torna comum. Terreiros sendo invadidos, terreiros sendo achacoalhados por comunidades evangélicas. Então nós temos vários casos aqui no estado do Piauí, inclusive terreiros que foram fechados pela questão do som sonoro. Então a gente está criando uma política justamente para combater esses casos de racismo religioso que são instalados no estado do Piauí. Intolerância religiosa refere-se às atitudes e comportamentos que denigrem, desrespeitam ou prejudicam indivíduos ou grupos com base em suas crenças religiosas. Isso pode incluir insultos, vandalismo contra locais de culto, ameaças, agressões físicas e outras formas de discriminação. De acordo com este delegado de Polícia Civil, a Constituição Federal é clara ao garantir a liberdade religiosa, e o Código Penal prevê punições específicas para atos de intolerância religiosa. Nós temos uma lei específica para isso, nós temos a lei dos crimes de racismo, que é aplicado à questão da religião, preconceito de raça, cor, etnia, preconceito contra o seu culto, a sua religião, ela entra na lei de racismo, é importante que se diga também. Então, nós temos uma delegacia especializada da Polícia Civil, a Delegacia da Mulher, ela também faz esse papel, ela tem essa atribuição de atender esse público. Todas as tipificações da lei de racismo se aplica à questão da discriminação com a religião. Assim também nós temos a questão da injúria racional, que você injuriou uma pessoa por conta da religião dela, a gente aplica o Código Penal também. Existe pena e as penas são severas para esses casos, haja vista que esse desrespeito, né, à cultura do outro, o nosso direito penal, ele já vendo isso, né, aplica-se a lei, nós temos as penas e a investigação é feita aqui na Polícia Civil e encaminhada ao Judiciário. Para combater a intolerância religiosa, é essencial promover a educação e a conscientização sobre a importância da diversidade religiosa e do respeito às diferentes crenças. Conhecer esses espaços religiosos pode ser uma alternativa, já que os terreiros estão sempre prontos para acolher e permitir que qualquer um possa conhecer. A gente está lá para acolher, né? O Candomblé, a Umbanda, a Quimbanda, as religiões de matriz africanas, elas são feitas para acolher, né? Diferente de algumas outras religiões que não é sobre a religião, é sobre as pessoas, né? Porque dentro do Candomblé, dentro da igreja evangélica, dentro da igreja católica, existem pessoas boas e ruins, né? Isso não influencia a fé, né? E as pessoas começam a distorcer o sentido do Cristo, o sentido de Oxalá, o sentido daquele Criador que faz tudo para a gente caminhar nos caminhos certos, né? E quando eu falo disso de autoaceitação e de colaboração dentro dos terreiros, a gente começa a raciocinar sobre essa coisa mesmo do acolhimento, né? Então, enquanto a gente é acolhido, enquanto a gente é rejeitado, porque muitas das vezes a gente não tem mais para onde ir. E o terreiro é esse quilombo, né? A gente acaba se aquilombando nesse lugar. Então, o terreiro é uma casa acolhedora e que aceita todos nós, independente de qualquer coisa, né? Diferentemente de alguns lugares que, ao olhar para a gente, acabam apontando subjugamentos de uma pessoa comum,
né, que só quer ser acolhida, que só quer ser bem vista, e aí a gente acaba fazendo atos religiosos que acabam sendo apontados dentro das escolas, né, as proibições de ir assim adornado para a escola assistir aula, entrar em alguns lugares por conta disso, e acaba virando um grande conflito dentro do nosso eu religioso com o eu social. É o respeito às diferenças, essa que é uma palavra que todo mundo gosta, todo mundo quer respeitado, quer ser respeitado e, por que não, respeitar o próximo. Infelizmente, no caso das religiões de matriz africana aqui no Brasil, a comunidade ainda é muito atacada, esse preconceito, essa intolerância que está muito ligada também ao preconceito racial, já que as religiões como o candomblé, como a umbanda, são religiões inicialmente ali e de prevalência de pessoas de pele negra, ou seja, está diretamente associado também a esse preconceito racial. Camila, uma situação preocupante em todo o Brasil. A gente vê essa triste realidade, a falta de respeito que muitas vezes se manifesta em palavras, em atitudes, em olhares atravessados e em situações mais graves, até em agressões. Isso mesmo, Vivi, é uma realidade triste. Infelizmente, isso acontece em qualquer lugar do mundo. Isso é nível Brasil. A gente tem um exemplo aí que aconteceu com a cantora Anitta, quando ela divulgou aí nas suas redes sociais imagens, cenas, né, em um clipe que tinha cenas sobre o candomblé. Então, devido a isso, por conta disso, ela perdeu vários seguidores, sofreu ataques depois dessas publicações, né? Então, infelizmente, isso acontece o tempo todo e com qualquer pessoa, independente. Em Teresina também a gente tem outro exemplo de ataques com a imagem, né, de Iemanjá. Sofreram vários ataques, destruição na imagem. Então, que as pessoas se conscientizem, né, que isso é crime, tem lei que fala sobre isso. E é como você falou, Viviana, é respeito. As pessoas, independente de suas religiões, seja ela qual for, as pessoas merecem e exigem respeito. Exatamente. Trazendo para uma realidade mais próxima, na capital, Teresina, também com bastante frequência a imagem de Iemanjá, que fica localizada em uma das principais avenidas ali da cidade, Avenida Marechal Castelo Branco, é frequentemente atacada, destruída, vandalizada. Por conta disso, foi necessário ser colocado ali uma equipe de segurança para tentar, a partir de agora, evitar aí os ataques desde o último registro que aconteceu ainda este ano. Enfim, são inúmeros os casos a nível de Piauí, de Brasil, de mundo, a exemplo da guerra seríssima que existe há milhares de anos entre palestinos e israelitas. Enfim, intolerância, falta de respeito, de empatia e de amor ao próximo. É triste.